Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Academia de Fisiologia. Eu sou o professor Paulo Eduardo Pereira. Na aula de hoje nós vamos iniciar as nossas conversas a respeito da fisiologia endócrina. Então, nesta aula, eu vou apresentar alguns conceitos básicos que irão, de alguma maneira, nos auxiliar nas discussões que virão a seguir em outras aulas. Antes de iniciarmos a nossa discussão, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso faz com que as informações discutidas nessa aula cheguem a mais pessoas. Bom, quando nós pensamos em sistema endócrino, em fisiologia endócrina, o sistema endócrino ele é um sistema que produz algumas substâncias. Essas substâncias são secretadas nos líquidos corporais até atingirem um determinado tecido-alvo. Em outras palavras, o sistema endócrino ele é constituído por glândulas endócrinas clássicas, por células endócrinas isoladas, por exemplo. Essas estruturas produzem hormônios, que são substâncias químicas. Esses hormônios são secretados no sangue e no sangue serão distribuídos por todo o nosso organismo até atingirem as células-alvo. Essa acaba sendo a definição tradicional sobre sistema endócrino. Aqui nós temos uma figura clássica mostrando algumas glândulas do sistema endócrino. Então, nós temos aqui o hipotálamo, hipófise. Lembrando que a hipófise, nós temos uma divisão, a hipófise anterior e a hipófise posterior, adenohipófise e neurohipófise. Nós vamos conversar sobre essas estruturas adiante. Nós temos a paratireoide, a glândula tireoide, timo, estômago, tecido adiposo. Hoje em dia nós já sabemos que o tecido adiposo tem a capacidade de produzir algumas substâncias que atuam como hormônios. Nós temos o pâncreas, os rins, nós temos testículos, ovários. Então, o sistema endócrino ele acaba sendo um sistema que apresenta uma série de estruturas. E essa série de estruturas produzem determinadas substâncias que vão atuar como hormônio. Aqui eu apresento a definição clássica de sistema endócrino. Então, órgãos ou células que secretam substâncias químicas que geram respostas fisiológicas em células específicas. Estas substâncias químicas são os hormônios. E o que seria um hormônio? É uma substância química produzida por um grupo de células específicas ou glândulas e liberada no sangue para o seu transporte até um alvo distante. Então aqui nós temos as duas definições clássicas a respeito da fisiologia endócrina. Pensando nos hormônios, para que uma molécula seja considerada um hormônio, ela precisa cumprir alguns requisitos. São 4 requisitos. Se ela falha em cumprir algum desses requisitos, dependendo da literatura, e a grande maioria dos autores acabam fazendo isso, se ela não cumpre um dos requisitos, ela não é considerada um hormônio. Então vamos ver quais são esses requisitos. O primeiro requisito para uma molécula ser considerada um hormônio, ela precisa ser secretada por um grupo de células. E aí nós temos alguns grupos de células que podem secretar
hormônios. Então, primeiro, nós temos as glândulas endócrinas clássicas. Quais seriam as glândulas endócrinas clássicas? Glândula pineal, adenohipófise, tireoide, paratireoide, pâncreas, testículos, ovários e assim por diante. São as glândulas endócrinas clássicas. Nós temos células endócrinas isoladas. E em quais órgãos essas células estão presentes? Coração, fígado, estômago, tecido adiposo, rim, pele. Então vejam que são células que fazem parte de um órgão que apresentam a capacidade de produzir hormônios. Nós temos os neurohormônios. E o que seriam neurohormônios? São hormônios secretados por neurônios. E por fim, nós temos células do sistema imune. Dependendo da célula, ela também tem a capacidade de secretar substâncias que vão atuar como hormônios. Por exemplo, as citocinas. O segundo requisito para uma molécula ser considerada um hormônio, ela precisa ser secretada no meio interno. Meio interno da onde? Meio interno do corpo. Então, de acordo com a definição tradicional, os hormônios são secretados no sangue. E aí nós temos uma exceção, que são os ecto-hormônios, conhecidos, né, como ferormônios, que seriam moléculas sinalizadoras secretadas no meio externo. Mas aqui nós temos algumas hipóteses sobre essa questão, né? Então, é uma exceção, mas nós precisamos entender que para uma molécula ser considerada um hormônio, ela precisa ser secretada no meio interno. E aí nós temos essas hipóteses que possivelmente nós, seres humanos, secretaríamos uma molécula aqui no meio externo e essa molécula teria uma ação em outro ser humano. Tá? Então, isso são hipóteses. O terceiro requisito para uma molécula ser considerada um hormônio, ela precisa ser transportada no sangue para alvos distantes daquele em que foi produzido. Quando eu falo alvo distante, não estou falando que uma molécula precisa ser secretada aqui no meu encéfalo e atuar nas células da minha coxa, por exemplo. Não. Distante no nosso organismo, secretou aqui nessa célula e vai atuar nessa aqui. Então vejam que não está próxima, está distante. Tá? E aqui nós temos uma exceção. Existem algumas moléculas que são candidatas a hormônios. Quando uma molécula ela é candidata a ser um hormônio, ela é denominada de fator. Por que ela é uma candidata a ser um hormônio? Porque por vezes elas acabam fazendo o que está sendo representado aqui na figura. Uma célula secreta essa molécula e a molécula vai atuar na própria célula em que foi secretada. Então vejam que ela não foi transportada até um alvo distante, ela atuou na própria célula em que a secretou. E aí nós chamamos essa molécula de fator. Por quê? Porque ela não cumpre, a rigor, essa condição, ser transportada para alvos distantes. E o último requisito para uma molécula ser um hormônio, ela precisa ser secretada em concentrações baixas, a nível nanomolar a picomolar. Então, um hormônio, quando ele é secretado em baixas concentrações e fisiologicamente esse hormônio consegue exercer a sua função, mesmo estando em baixa concentração. Ok? Então, esses foram os 4 requisitos para uma molécula ser um hormônio. Agora, pensando nos processos que estão sob o controle hormonal, quais seriam, né? Os hormônios controlam o que em nosso organismo? Crescimento e desenvolvimento, metabolismo,
regulação do meio interno, a manutenção da nossa homeostase e a reprodução. Então esses aqui são os processos que estão sobre o controle hormonal: crescimento e desenvolvimento, metabolismo, regulação do nosso meio interno e reprodução. E como que os hormônios eles vão desempenhar esses processos? Qual que seria a ação dos hormônios para que esses processos aconteçam? Bom, os hormônios eles controlam a taxa das reações enzimáticas para que as reações químicas do nosso organismo aconteçam em uma velocidade adequada com aquela condição que a pessoa está no momento. Segundo, os hormônios possibilitam o controle do transporte de moléculas através da membrana. E terceiro, os hormônios controlam a expressão gênica e a síntese proteica. Então os hormônios atuam dessas três maneiras para cumprirem aqueles processos que eles regulam. Perfeito? Bom, pensando nos hormônios, algo que a gente não pode esquecer. Uma molécula considerada um hormônio, para que ela atue em uma determinada célula, obrigatoriamente ela precisa se ligar a um receptor. Então, um hormônio, para que ele tenha a sua função desempenhada, ele precisa se ligar a um receptor. E aqui nós temos algumas informações importantes. O receptor para os hormônios, eles podem estar presentes na membrana celular, conforme podemos observar aqui, ó, tá vendo o verdinho? Está presente na membrana celular. Ou um receptor, ele pode estar presente no interior da célula, aqui no citoplasma ou no núcleo. Então nós temos receptores de membrana, receptores que estão localizados no citoplasma ou receptores que estão localizados no núcleo. Então, independente do tipo de receptor, a depender do hormônio, esse hormônio vai se ligar no receptor de membrana, no citoplasma ou no núcleo. Perfeito? E aí, pensando nesses hormônios, os hormônios eles são classificados. Então nós temos hormônios não esteroides, que são formados a partir de vários aminoácidos ou apenas por um único aminoácido, tá? Então são os hormônios não esteroides. E se eu tenho um hormônio não esteroide, significa que eu também tenho um hormônio esteroide. Os hormônios esteroides são hormônios derivados do colesterol, por isso que ele recebe esse nome. Então nós temos essa classificação: hormônios não esteroides e hormônios esteroides. E é fundamental que você entenda essa classificação para que você compreenda como que esses hormônios não esteroides e esteroides vão atuar nas células-alvo. Então vejam o seguinte, pensando nos hormônios esteroides. Pessoal, o hormônio esteroide ele é formado a partir do colesterol. Então, como ele é formado a partir de uma gordura, ele consegue atravessar a membrana celular, conforme podemos observar aqui na imagem. Se ele atravessa a membrana celular com facilidade, ele vai se ligar a receptores ou que estão no citoplasma ou que estão no núcleo. Então, os hormônios esteroides apresentam receptores citoplasmáticos ou nucleares. Outras informações a respeito dos hormônios esteroides. Eles são, a maioria, né, são transportados no sangue por proteínas, então ligados a proteínas. Conforme eu falei para vocês, eles atravessam facilmente as membranas celulares. Eles são lipossolúveis, né? Eles são constituídos por gordura, então eles acabam sendo lipossolúveis. Perfeito? Por outro lado, pensando nos hormônios não esteroides, os hormônios não esteroides, eles não atravessam com facilidade as membranas celulares. Se eles
têm dificuldade de atravessar as membranas celulares, qual é o tipo de receptor que eles apresentam? Receptores de membrana, conforme podemos observar. Então o hormônio se liga a esse receptor, e aí tem uma questão curiosa. Ele se ligou ao receptor que está na membrana, certo? Mas como que eu vou fazer com que a informação dessa ligação chegue até o núcleo da célula? Bom, nos hormônios, para os hormônios não esteroides, nós temos a ação de moléculas segundos mensageiros. Então, o que seriam segundos mensageiros? São moléculas localizadas no interior da célula que comunicam outras moléculas no interior da célula a respeito daquela ligação do hormônio ao receptor. Então, o hormônio se liga ao receptor lá na membrana, e aí um segundo mensageiro, ele detecta essa ligação e começa a informar toda a célula. Olha, o hormônio se ligou ao receptor. Perfeito? Segundos mensageiros. Quais são os segundos mensageiros clássicos, os mais comuns? Cálcio calmodulina e o AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclico. São dois exemplos de hormônio de segundos mensageiros. Perfeito? E agora pensando em exemplos hormonais, né? Vamos pegar ali os hormônios não esteroides. Vou citar dois exemplos de hormônios esteroides para vocês primeiro, tá? Então, hormônios esteroides. Dois exemplos. Cortisol e testosterona. São dois exemplos de hormônios esteroides. E hormônios não esteroides. Insulina e GH, hormônio do crescimento. São dois exemplos de hormônios não esteroides. Beleza? Muito obrigado pela atenção e nos vemos em nossa próxima aula. Até mais!